favor, coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria, nós estamos aqui na sua presença, na sua santidade, meu Pai, buscando esse caráter, meu Deus querido, essa necessidade, esse amor, meu Pai, essa sede, essa fome do Senhor. Se estamos aqui, meu Pai, é porque queremos mais do Senhor. E eu peço, Senhor, que ninguém fique com uma mentalidade cauterizada. Ninguém, meu Pai, se acostume com a sua presença. Ninguém se acostume, meu Pai, em estar na igreja. Ninguém se acostume em ter uma vida de paz, em ter uma vida plena, Senhor. Porque quando nós nos acostumamos com as coisas, nós começamos a desvalorizar, nós começamos a desprezar. E nós não podemos, meu Pai, nos esquecer das ervas amargas, do tempo da escravidão, do tempo da cegueira, meu Pai, do tempo das dores, Senhor, do tempo onde nós lutávamos e lutávamos sem resultado nenhum, meu Deus. Não nos deixe esquecer, Senhor, de onde o Senhor nos tirou, do fundo de poço que o Senhor nos resgatou, meu Pai. Nos ajuda. É tão fácil nós nos distrairmos, Senhor. São tantas coisas, tantas tentações, tantas distrações, meu Pai, que muitas vezes nós podemos até confundir algo que parece bom como se fosse o Senhor e nos distrair. Porque muitas vezes o diabo ele não pega numa doença, não pega num desemprego, não pega numa situação familiar. Muitas vezes as distrações vêm nos momentos mais abençoados, naqueles momentos onde nós estamos numa vida profissional abençoada, onde nós fomos curados dos remédios, da depressão. Muitas vezes em momentos assim, Senhor, nós nos esquecemos de todo o processo que o Senhor nos ajudou a vencer. Então eu te peço, meu Pai, nos dá a visão certa, nos dá o discernimento, que nós venhamos a perseguir esse espírito, meu Pai, esse espírito excelente, que nós venhamos a perseguir, meu Pai, essa santidade, porque, como diz na sua palavra, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se nós não buscarmos todos os dias uma mentalidade que te agrada, Senhor, um espírito sincero, nós vamos fraquejar e vamos fracassar, meu Pai. Então eu te peço que cada um de nós, meu Pai, continue buscando. Meu Deus, eu quero me aproximar do Senhor. Meu Deus, eu quero sentir cada vez mais a sua presença. Meu Deus, eu preciso do Senhor mais do que eu imagino. Eu quero te amar de uma forma que eu ainda não amo. Eu quero te desejar de uma forma que eu ainda não desejo, Senhor. Eu quero perseguir uma santidade que hoje eu ainda não tenho. Que cada um de nós, meu Pai, venha perseguir a coisa certa. Venha perseguir a única coisa, aquilo que nunca nos será tirado, Senhor. Aquilo que nunca é um desperdício. Nunca é algo que vai nos fazer perder alguma coisa, Senhor. Nós vemos na sua palavra tantos homens e mulheres que em algum momento pareceu que eles estavam perdendo por manter a sua integridade. Parecia que Jó não compensava aquela integridade. Parecia que Davi não compensava aquela fidelidade. Parecia que José não compensava aquela fidelidade sem os princípios. Mas no final tudo ficou claro. Tudo ficou claro que sempre vale a pena quando nós passamos em cada teste, Senhor. Então eu te peço, nos ajuda a vencer cada teste. Muitas vezes nós estamos tão perto, Senhor, das nossas vitórias, e nós acabamos relaxando ou nos amedrontando, nos esquecendo do que o Senhor disse. Eu te peço, Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Se falhamos, pecamos, fizemos coisas que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Senhor. Mentalidade errada, sentimentos errados, mágoas, palavras tolas que lançamos, meu Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda todos os dias a apurar cada vez mais o nosso caráter, a aprimorar mais a nossa mentalidade, a crescer todos os dias um pouco mais. Nos ajuda, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre cada um de nós, abençoa quem está aqui nessa noite, Senhor, que durante todo esse dia desafiador, frio, chuvoso,
gelado, Senhor, que a carne pede para que a pessoa vá para casa, fique quieta, para que não tome chuva, não tome vento, não fique resfriada, não pegue ônibus lotados, meu Pai, trânsito cheio, carregado. Tudo que a carne pede é um conforto, mas o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Mas o espírito está pronto para orar, para buscar, para crescer. O espírito está pronto para romper limites. Então que cada um, meu Deus, que rompeu os limites, que está aqui nessa noite, que está nas igrejas, meu Pai, que está na transmissão por um bom motivo, porque é de outro estado, outra cidade, outro país, que o Senhor possa recompensar cada uma dessas pessoas, meu Pai, essas fiéis, essas firmes, essas corajosas, essas determinadas, essas resilientes. Abençoa o seu povo, Senhor, eu te peço. Nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada, com ensinamentos e definições na nossa vida. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Do Espírito, eu bebo do Espírito, na palavra profética, para 2023, unção de governo, está sobre mim, e estou governando para a glória de Deus. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite ao pessoal da transmissão. Graças a Deus. Todo mundo aqui bem corajoso, né? Porque hoje não estava fácil. Não, frio é o dia perfeito para buscar Deus. Eu chego de manhã sempre com essa piadinha sem graça. Não, frio, né? Dia perfeito para buscar Deus. É verdade. É verdade. Fala, por favor, comigo. Vale da decisão. Vale da decisão. De novo, vale da decisão. Vale da decisão. O vale da decisão. Um momento que é um vale, né? Um vale é um lugar mais baixo. Aquele momento que às vezes você está numa situação que você tem que tomar uma decisão. Você vai continuar vivendo aquele vale, você vai continuar vivendo naquela situação, você vai se levantar. E uma das coisas que define uma pessoa é o nome dela. O nome traz uma identidade. E nós vemos na palavra aqueles nomes que não eram apropriados para o propósito de Deus, Deus foi trocando. Nós podemos ver o caso, por exemplo, do Jacó, que era o enganador. Mas naquele momento, no vale da decisão, o Senhor transformou em Israel. O Senhor mexeu no nome do Abraão, o Senhor mexeu no nome do Pedro. Todos aqueles que tinham uma tendência a algo que não era correto, não era o propósito do Senhor, o Senhor trocou, porque aquilo traz uma identidade. Então nós precisamos trazer para a nossa consciência qual é realmente o nosso nome, qual é o nosso verdadeiro nome. Às vezes a gente fala, não, eu sou o Murilo, mas quem é o Murilo? Quem é o Murilo de verdade diante de Deus? Será que o Senhor tem observado qual tipo de postura que identifica o nosso nome? Jacó era o enganador, o que passou outro para trás. Então durante uma vida inteira ele tentou viver daquela maneira, do jeitinho. Tentou passar os outros para trás, até que Deus botou um basta, botou ele perto de uma pessoa que era pior do que ele. Até que chegou um momento que ele não tinha mais o que fazer, o irmão dele estava vindo de encontro a ele precisava tomar uma decisão na vida dele. Ele sempre se achou muito esperto, muito capaz, muito de dar nó em goteira. Até que o Senhor deixou ele manco também, para que ele vivesse numa dependência. E já não tinha mais aquela força, aquela autonomia, aquela agilidade. Dependência. O Senhor mudou a identidade dele, porque estava dentro. Dentro, tem que partir de dentro. Todos os dias nós temos uma oportunidade fantástica de sermos pessoas incríveis. Todos os dias, quando você acorda, você tem duas escolhas. Você pode fazer daquele dia o pior da sua vida, ou você pode trabalhar para que aquele dia seja o melhor da sua vida. Cabe a nós essa escolha, não cabe a Deus. A gente pode orar, a gente pode declarar, a gente pode profetizar, a gente pode falar que a gente tem a unção de governo,
Mas lá no seu íntimo, lá na sua mente, lá quando você levanta, lá quando você está naquele momento de vale, que sai o que você acredita. Hoje de manhã eu li uma passagem, aquela passagem que Jesus disse, vamos para o outro lado. E veio a tempestade, e Jesus estava lá no barco, estava dormindo. Na verdade, Jesus, na minha visão, estava só apenas testando ele, né? Porque até o exemplo que eu dei, não era um navio, né, uma coisa assim, que ele tinha um quartinho lá embaixo. Não, ele estava lá tomando água no rosto, e chacoalhando, e ventando, e ouvindo só o desespero dos caras. Mas Jesus, quando ele falou, vamos para o outro lado, ele não perguntou, vamos para o outro lado? Vocês concordam? Vocês me apoiam? Ele disse, vamos. Quem for me acompanhar, vem juntos. Quem não for, eu estou indo do mesmo jeito. Então ele direcionava as coisas. Ele não ficava naquilo. Vocês concordam com isso? Ele falou, vamos para o outro lado. Então, se Jesus falou que vai, é porque ele vai. Se ele falou que ele vai chegar do outro lado, ele falou que vai chegar do outro lado. E todo mundo ouviu isso. Mas no momento da decisão, no momento que tinha que sair a confiança, afinal, diferente daquela outra passagem, que o Senhor disse, vão na frente. Naquele momento Jesus estava literalmente com eles. Então toda a segurança que eles podiam falar que faltaria, estava lá suprida pelo próprio Jesus. Naquela outra passagem até que não, que eles acharam que era um fantasma. Eles estavam sozinhos naquele momento. E você vê que em todos os testes Jesus se frustrava, né? Todos os testes eles eram reprovados. E Deus, o Senhor tem paciência. Você vê que ele ia lá, ele conversava. Por que vocês ainda têm tão pouca fé? Por que vocês ainda não acreditam, não creem? Ele disse, nós vamos. Ele mandou aquieta e pronto, acabou. E muitas vezes o Senhor está falando, vamos, vem comigo, vai dar certo. Você foi feita a imagem e semelhança do Senhor. Eu vim para que você tivesse uma vida plena e abundante, mas eu estou lá com as minhas mentiras. Não consigo. Não é para mim. Não é agora. Não, estão dizendo isso. Então, no que nós vamos acreditar? Milhões e milhões de pessoas, bilhões na verdade, já morreram. E milhões de outras pessoas vão morrer também, sem ter construído absolutamente nada relevante na vida. Isso é uma maneira muito infeliz de viver. A bispa contou uma vez um exemplo de um rapaz, de um senhor, que no dia de Natal ele estava num velório. Aí alguém perguntou para ele, seu parente conhecia ele e tal? Eu falei assim, não. Eu vim aqui refletir na vida, refletir sobre a vida. No dia de Natal, no dia onde nós celebramos a vida, onde nós lembramos do Senhor Jesus, porque Cristo é vida. Até nós conhecermos o Senhor Jesus, nós só tínhamos morte, infelicidade, amargura, frustração, medo. Mas com Jesus isso mudou. Ele nos traz vida, Ele nos traz paz, Ele nos traz alegria, Ele nos traz conforto. Não, pior não é refletir a vida no dia do Natal. Refletir a vida no cemitério. Aí que está o ponto. Aí é o ponto alto da história. Aí que está o ponto. Ele, vai refletir a vida no dia do Natal, no cemitério. No Natal, ele deveria pegar o exemplo, né, de Jesus, de renovo o tempo. Ele estava num cemitério, refletindo sobre a vida dele. Num enterro que nem era da família dele. Ali era um intruso de enterro. As pessoas não querem ir em enterros. Tem gente que quer. Pelo menos, né? Normais. Não, porque querer ir em enterro, eu não gosto também. Fico tensa dentro do negócio, acho um clima muito pesado. Aí, a gente já quer evitar. A pessoa vai propositalmente num enterro que nem é da família dela para pensar sobre a vida. Ou pensar sobre a vida. Vai pensar sobre a vida na sua casa, na igreja, no cemitério. Pelo amor de Deus, nossa. E o refletir na vida é exatamente isso. Não é olhando para a morte. Não é olhando para o passado. O refletir sobre a vida é você olhar para frente. É você realmente se libertar dessas algemas, dessas desgraças aí de
O que uma pessoa vai refletir sobre a vida num velório? A palavra diz, a gente aprende mais num velório do que num casamento, tudo bem. Mas naquele contexto, não tinha nada de melhor para ele fazer? Ele não podia refletir na vida dele sendo um marido melhor, um pai melhor, um cidadão, alguém expressivo na vida das pessoas? Não alguém que só está lá lambendo feridas, puxa, como eu estou velho, como eu não tenho isso, não tenho aquilo, minha vida está assim, está assado. Vai te fazer chegar aonde assim? Aonde nós vamos chegar simplesmente olhando para trás, murmurando, reclamando? Aonde isso vai nos levar? Lugar nenhum. Por isso que milhões de pessoas vão terminar os seus dias, infelizmente, sem serem lembrados, sem fazer nada que impactou, nem que seja uma pessoa. Muitas vezes tem aqui, como tem na palavra lá, um rei que morreu sem deixar saudade. Foi tão ruim, tão desagradável, assim, quando morreu deu um alívio no povo. E a gente precisa analisar isso. Todos os dias nós falamos isso, tudo é uma questão de decisão. A vida é feita de escolhas, nós falamos isso todos os dias. Se você não escolhe ser intencional, você não vai viver o melhor tempo da sua vida. Se você não escolhe se governar, você não vai viver a unção de governo. Se você não escolhe se disciplinar, você não vai ver o mais tarde, os benefícios dessa vida. Nós não vamos viver. Mateus 7,16, olha só. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, fala comigo por favor, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, não presta, e lança-se no fogo. Portanto, fala comigo, pelos frutos os conhecereis. Fala para você mesmo, pelos frutos eu sou reconhecido. Então você dá frutos. Você dá frutos. Mas você tem gostado desses frutos? Porque a vida é feita de escolhas. Uma árvore boa dá fruto bom. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Então, pelo fruto eu sou conhecido. As pessoas olham para você, olham para mim, e elas te nomeiam. Elas te lembram, te caracterizam por um fruto. O fulano é assim, é bacana, é agradável, é um homem de Deus. Não, fulano, vixe, é pesado, é pessimista, não é lida com aquele ali não, que aquele é problema. Foge daquele, que ele não dá satisfação. Isso. Ele não paga. Então, nossa, mas eu estou na igreja. Então, uma árvore boa, se você é uma árvore boa, você está dando bom fruto. Você está sendo exemplar, você está sendo uma pessoa impactante, uma pessoa íntegra, uma pessoa que é lembrada. Puxa, olha, chama o fulano, porque ele resolve isso. Ele é bom nisso, ele dá satisfação, ele é bom profissional nessa área. Ele sabe fazer isso muito bem. Uma boa árvore, que tem bons frutos, o boca a boca. Você pode fazer propaganda na internet, em sinal, em qualquer lugar. Nenhuma propaganda ganha do boca a boca. A pessoa te lembra de você, vai lá, vai naquela oficina lá, que lá o cara é honesto, o cara tem um preço bom, o cara não te dá dor de cabeça, te entrega no horário, mas chega naquele rapaz, foge de lá, que lá você vai embora, semana que vem você volta com outro problema. Parece que ele aperta um trem, solta outro, para você ficar sempre naquela, manter a fidelidade. Né, o cartão fidelidade dele. Toda semana você volta lá, saudade de você, rapaz. Porque ele vai lá, ele arruma um trem, solta outro e não sei o que está acontecendo. Eu vou olhar aqui para você, mas está tudo certo. Dessa vez não vou nem te cobrar. De tão legal que ele é. E a pessoa não entende, não busca discernimento. E a árvore má está dando fruto ruim. Então os frutos da vida de uma pessoa, os frutos que eu produzo, refletem um nível de consciência que eu tenho. Então a gente precisa parar para analisar isso. O nível de consciência. Eu sei que sei, lembra disso, pessoal.
Eu sei que mentira é pecado, muito crentemente. Eu sei que se eu não for um bom marido, as minhas orações não serão respondidas. Todo mundo sabe disso. Todo casamento é lido essa passagem. E eu continuo sendo um mau marido. Todo mundo sabe que a mulher sábia constrói, a tola destrói. Tanto que tem muita mulher que odeia não adianta, a palavra não vai mudar, que não gosta de jeito nenhum desse daí, porque parece que tudo depende dela. Pois é, ela continua sendo a tola, destruindo com as próprias mãos e não aceitando a correção. Mas ela sabe a palavra. Então a gente sabe a palavra, mas será que a gente tem consciência dos resultados que isso vai me causar? Porque os frutos vão revelar o meu nível de consciência. Porque se eu tenho consciência, eu não quero aquele fruto. Se eu tenho consciência, eu não vou mais fazer negócios errados. Eu não vou mais fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito certo. O jeito certo é o de Deus. O meu jeito vai dar errado. O seu vai dar errado. Mas se o jeito for o de Deus, vai dar certo. Então isso mostra o nosso nível de consciência. Eu sei que isso é errado, eu sei que não vai funcionar, então eu vou fazer do jeito certo. Então os nossos resultados revelam o nosso nível de consciência. Não é o nosso nível de conhecimento da Bíblia, mas é o nosso conhecimento do mundo espiritual, que realmente eu creio que se eu planto, eu vou colher. Que comigo não vai ser diferente. Que eu não vou cair na conversa da serpente, certamente não morrerá. Certamente Deus está inseguro. Certamente Deus é tão incrível, né? Até dei esse exemplo. Olha a estupidez que às vezes a gente cai nessa. Esse foi o exemplo da Eva, mas a gente acredita em tantas outras bobagens. Deus que criou tudo, os céus, a terra, o universo, tudo, botou uma arma secreta, a criptonita de Deus, ele botou lá no meio do jardim do Éden, e ainda a serpente sabia do problema. Assim, certamente é que ele sabe. Deus criou tudo, ele botou o ponto fraco dele lá, numa fruta. Você ia lá, você vai comer e você vai ficar igual a Deus. E você vai saber discernir o bem e o mal. É verdade, nesse ponto o diabo falou a verdade. Mas a verdade distorcida. Eles morreram mesmo, morreram espiritualmente. Foram conhecedores do bem e do mal. Conheceu o bem, perdeu a inocência, perdeu o relacionamento com Deus. De fato, foi o que aconteceu. Mas às vezes a gente acredita, não, Deus não vai se importar com isso. Não, isso daí não é bem assim. Não, depois eu acerto isso. Vou dar um jeito, vou dar uma de Jacó. O Jacó que era todo espertão. Acho que ele é até um brasileiro, talvez. Ele dava um jeitinho, ele dava os pulos dele e na cabeça dele dava certo. Mas você vê que ele vivia fugindo das coisas. Ele fugiu do Esaú, ele fugiu do Labão. Ele vivia correndo, os problemas estavam sempre alcançando ele. E chegou um momento que Deus botou um basta naquilo. Então a prova de que eu sou uma boa árvore é que eu estou produzindo frutos bons. Minha casa está melhorando, os meus resultados estão melhorando, eu tenho vivido um ano melhor do que o anterior, eu tenho crescido na fé, eu tenho crescido na determinação, eu tenho crescido na disciplina, eu tenho crescido na generosidade. Por quê? Decisões. A decisão de manter o controle da nossa mente cabe somente a uma pessoa. Fala, eu. A decisão de manter o controle da nossa mente cabe somente a mim. Então nós precisamos ter consciência do que nós estamos pensando. Se isso realmente está sendo a coisa certa ou não. Olha aqui em Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, deixou a fonte de água viva. E cavaram cisternas, poços, cisternas rotas, rachadas, que não retêm água. Então, cometeu dois erros. Foi lá, abandonou e foi fazer as coisas do próprio jeito. Qual que dá mais cansaço, pessoal? Você cavar um poço que dá água ou um poço que não dá água? Hã? Você não vai cavar o poço do mesmo jeito? Então, mas quando você abandona o Senhor, você vai fazer com qual força? Com a força do braço, com a sua própria força, sem direção nenhuma.
E se a gente faz as coisas sem a direção do Senhor, a gente está cavando o poço, ok? Você vai cavar o poço de um jeito ou de outro. Mas sem a bênção de Deus não tem água, sem a bênção de Deus você está se esforçando, você está se matando, você está cansado, frustrado, e luta, e acorda cedo, e vai para lá, e vem para cá, e liga, e conversa. Cadê a bênção? Cadê a bênção? Ah, mas eu estou cavando, Senhor, não é preguiça o meu problema, não é a palavra para mim não é do campo do preguiçoso, eu não estou de braço cruzado, mas eu cometi o outro crime então, eu deixei a fonte, eu deixei a água, eu deixei aquilo que me supre, que me sustenta, então estou tendo muito esforço e pouquíssimo resultado. Então esse abandono muitas vezes não é você, eu vou parar de vir na igreja, vou parar de assistir a transmissão, ela acontece dentro, acontece no espírito, no coração, e o Senhor compara isso a um crime. Ele falou uma coisa, mas eu prefiro fazer do meu jeito. Ele deu uma direção, mas eu prefiro seguir do meu jeito. Eu estou cavando, eu estou abandonando o Senhor. Eu estou desistindo do caminho certo, eu estou querendo fazer as coisas do meu jeito. Nenhuma disciplina, aqui em Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece. No começo é desagradável, é chato, dói, é frio. Olha hoje. Nenhuma disciplina no começo parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Nossa, estou cansado, estou com sono, está frio. Deixa eu ficar aqui, na minha zoninha de conforto. Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, depois de 1, 2, 3, 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, você olha para trás, olha, valeu a pena, hein? Olha quanto eu já avancei, olha quanto eu cresci, olha como a minha família está abençoada, olha como eu cresci no meu espírito, cresci nos meus resultados, cresci na minha saúde, cresci em tudo, cresci na empresa. Por quê? Porque eu não fiquei mais naquela mentalidade. Ah, não sei, estou pensando, deixa eu esperar o momento adequado. Não estou com vontade, eu não quero perdoar, não quero agir assim, não quero agir certo, não estou com vontade. Ele me fez isso, ela me fez aquilo, o fulano me ofendeu, o fulano me sacaneou. Não vou perdoar, não vou fazer assim não. Mais tarde, enquanto muitos vão estar lá na frente, testemunhando, vencendo, contando histórias, testemunhos abençoados, outro vai estar no mesmo lugar, falando, puxa, se eu tivesse feito, é porque minha vida está assim, porque o fulano, a mesma conversa de sempre. Toda pessoa que não quer mudar, ela tem sempre um bom motivo para não mudar. Guarda isso. Toda pessoa que não quer mudar, ela tem um motivo para explicar. Que ela se convence. Ah, é porque eu estou sem tempo, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho oportunidade, é porque ninguém me apoiou, é porque eu vou ter um motivo, um bom motivo para você se convencer. Então nenhuma disciplina é boa no começo. Mas mais tarde eu vejo os frutos disso. A gente está falando de fruto, de árvore. Eu me torno uma boa árvore para dar bons frutos de paz e justiça. Então o planejar, nós temos que nos preparar todos os dias. Nos preparar todos os dias para o próximo nível. Como é que nós vamos estar preparados quando a oportunidade chegar? A bispa falou isso recentemente. A oportunidade encontra a preparação. Eu estou preparado para quando chegar essa oportunidade, eu poder agarrar essa oportunidade? Eu estou estudando, eu estou melhorando, eu estou crescendo. Para quando chegar uma oportunidade na minha vida, igual aquelas pessoas que reclamam que não é valorizado no trabalho, e tem aquela que está estudando, está lendo. Quando chegar uma oportunidade, abrir uma vaga, abrir uma outra filial, uma situação para subir alguém para a diretoria, vamos procurar aqui. O fulano aqui, está se capacitando. Ele está estudando, ele está se preparando, enquanto o outro lá está reclamando, porque eu ganho pouco, porque meu trabalho aqui ninguém me reconhece. Escolhas. Então, quando nós planejamos a nossa vida, nós planejamos o nosso dia, a nossa semana, as nossas tarefas, o que a gente está fazendo? A gente está se ajudando. Eu estou me ajudando, eu estou minimizando os desgastes, evitando a bater cabeça. Por isso que todo ano a gente tem os projetos de conquistas, para você realmente colocar força. Colocar força, eu sei onde eu quero chegar. Eu não estou assim vivendo, flutuando, não. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar, eu vou terminar o ano desse jeito, eu tenho um objetivo e eu vou perseguir esse objetivo.
Então eu não posso mais ficar cometendo os mesmos erros. Eu abandono, eu começo e paro, abandono o Senhor. Deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Isso mostra que eu estou construindo os meus poços rachados, furados. E muitos ficam indo na cabeça dos outros, têm aquela mentalidade derrotada, a mentalidade coletiva. Pode ver as suas amizades. Você anda com gente pessimista, você vai ser pessimista também. Você anda com gente incrédula, você vai começar a ficar incrédulo também. Você anda com gente medrosa, você vai ficar com medroso também. Então, o que ainda toma a sua mente? O que tira a sua paz? O que tem ocupado os seus pensamentos? Olha aqui essa passagem de Gênesis 35. Deus disse a Jacó: suba a Betel. Betel quer dizer, fala, casa de Deus. Suba à casa de Deus, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Presta atenção no detalhe, pessoal. Quando você fugiu do seu irmão Esaú, faz um altar, do jeito, lembra daquele tempo que você estava, o que você fez? Você levantou um altar, que você se posicionou em Deus. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses, fala, dos deuses estrangeiros. Você parou para analisar o que é isso? Que frase é essa? A gente está falando de um Zé Manel, qualquer, pessoal? A gente está falando de Jacó. Hã? Jacó. Tinha deuses estrangeiros na casa de Jacó. Olha só, no patriarca. Por isso que a gente precisa ficar atento, senão começa a descambar. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham. Vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que possuem e os brincos, fala brincos. O judeu não usa brinco, que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Então veja, o Jacó estava vivendo um momento de muita aflição aqui. A filha dele tinha sido violentada, os filhos dele tinham matado os moradores daquela região. E o Senhor falou assim: vai para a casa de Deus e lembra do momento que você estava, quando você estava na angústia, quando você estava com problema, o que você fez, qual é o seu caráter, o seu espírito. Porque você viu que o Jacó foi passando o tempo, ele foi fazendo uma concessãozinha aqui, outra ali, outra acolá. Daqui a pouco estava cheio de deuses estrangeiros na casa do patriarca. Brincos, que era costume dos outros povos, dos ismaelitas. Ou seja, o que ele estava vivendo aqui pelas concessões dele? Pela omissão dele. Estava vivendo aflição, com medo de morrer, com medo da família dele ser exterminada. Porque quando a gente tem paz, quando a gente tem consciência de Deus, a gente tem paz. Aqui ele estava aflito, porque ele sabia que ele estava fazendo errado. Então, se eu vivo sem paz, é porque a minha mente está tomada por coisas erradas. E aqui o Senhor falou: vai para a casa de Deus, vai reparar o que você está fazendo. Será que não tem reparações aí que nós precisamos fazer? Reparações financeiras, emocionais, injustiças, palavras que foram ditas. Porque tudo são portais, são portas que nós abrimos para a bênção ou para a maldição. Aqui em Provérbios 26, 2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz. O que quer dizer isso? O pardal, você solta um pardal, ele vai alguma vez na sua vida, vai voltar para a sua mão? Sim ou não? Uma andorinha, você soltar ela, uma andorinha que não é de gaiola, você soltar ela, ela voar veloz. Ela vai alguma vez voltar, você chama ela, vem aqui, eu tenho a comidinha aqui. Vai voltar? Não. Assim a maldição sem motivo justo não pega. Então, se alguma coisa está acontecendo, alguém me amaldiçoou, alguém me ofendeu, se você está na justiça, se você está na retidão, não vai pegar. Porque a doença, o desemprego, a miséria, as brigas na família, a falta do perdão, o ódio, tudo isso são maldições. Assim a maldição sem motivo não pega. Se alguma coisa dessas está acontecendo, está refletindo na sua vida,
é porque uma porta foi aberta. Então, se a minha mentalidade não mudar a respeito dessas crenças, nós nunca vamos sair do lugar. A gente sabe, mas não sabe. É o saber que sabe. Então, se uma maldição entrou na minha vida, é porque houve um motivo. Porque se não tem motivo, não vai pegar. Então, se alguma coisa está acontecendo, é porque deu motivo. Eu dei um motivo. Jacó estava vivendo aquela situação porque ele deu um motivo, ele foi omisso. Então, uma brecha foi aberta. Então, isso atrai maldições na vida, atrai doenças, miséria, ódio, atrai emoções descontroladas. Tudo isso é maldição. Porque a pessoa vive pelos princípios errados. Ela se torna tola. Então, ao invés dela ser o Israel que venceu com Deus, ela é o Jacó. É o tolo, é o difícil, é o sistemático, é o orgulhoso, é o bagunçado, é o inútil, é o hipócrita, é o religioso. Porque são os nomes que ela traz para a vida dela. Olha aqui em Gênesis 31, 12. Então ele disse, fala comigo, olhe e veja, que tudo bem. Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Quando Deus disse isso para Jacó, ele falou assim, olhe e veja. Ele veio numa visão. O que isso significa? Deus estava ensinando Jacó a imaginar o que ele queria, que ele estava sofrendo na mão do Labão. Ele precisava crescer, ele precisava sair daquela situação, vencer profissionalmente, construir a vida dele. E o Senhor ensinou ele, olhe e veja, ele estava ensinando ele. O que nós precisamos pensar diferente? Porque aos olhos naturais, essa passagem é muito interessante da gente analisar. Porque às vezes coisas estão diante de nós e a gente não vê. E o Senhor mostrou para Jacó isso. Quando tiram as vendas, a gente consegue ver algo que sempre esteve lá, mas a gente não enxergava. Os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imaturidades, o orgulho. Então nós vemos aqui, olhe e veja, é o mesmo rebanho, mas agora você olha que agora eles têm listras, são salpicados, são malhados. Então o que nós precisamos olhar de forma diferente, pensar de uma forma diferente, agir como se fosse aquilo? O que nós falamos sempre, principalmente no trabalho dos casais, de sermos intencionais. Eu não amo, já estou com raiva, eu vou ter atitudes de amor. Eu não sei tratar bem, eu vou ter atitudes de amor. Eu não sei falar as coisas legais, bacanas, eu vou ter atitudes de amor. Eu não consigo tocar, eu não consigo ter uma atitude positiva nesse sentido, eu vou ser intencional, vou trabalhar isso. Olhe e veja, o que é necessário ser mudado na sua vida, na sua casa, na sua mente. Olhe e veja. E tudo está relacionado ao Senhor. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. É um processo, não é da noite para o dia. Tem coisas que a gente não tem que entender, a gente tem só que fazer. Porque se a gente tentar entender, a gente vai se apresentar desculpas. Eu não faço isso por conta daquilo. Eu queria entender por que eu sou travado nessa área, por que eu sou inseguro nessa área, por que eu sou estourado nessa área. Não, eu vou ser intencional. É trauma, é que fizeram isso comigo, é porque eu aprendi assim. Não, eu vou ser intencional, vou ser mais leve, vou ser mais determinado, vou ser mais ousado, vou ser mais alegre, mais gentil, eu vou fazer. Por que Jacó prevaleceu com o anjo? Porque o Jacó foi mais forte, foi mais habilidoso que o anjo, foi mais violento que o anjo? Sim ou não? Quando o anjo perguntou para ele qual o seu nome, ele disse o quê? A verdade, eu sou Jacó. Ele só prevaleceu sobre o anjo, ele só se tornou o Israel, porque ele disse a verdade. Aqui em Deuteronômio 30, 11, olha só. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Então vamos tomar uma decisão hoje. Chega de dizer que é difícil demais, que eu não consigo, que não pode, que não é para mim, que eu sou um incompetente. Olha o nome desse culto, Vale da Decisão. O Senhor quer fazer nas nossas vidas.
Quanto que nós estamos dispostos a pagar o preço, a nos entregar de verdade, a nos doar, a nos comprometermos, a realmente mudarmos o nosso nome, daqueles nomes ruins, negativos, e realmente viver como Israel, como o campeão, não mais como um derrotado, o trapaceiro, mas como campeão. E como o nome do culto é Vale da Decisão, é o lugar mais baixo, um lugar que você está, talvez, num desafio, num impasse ou num tremendo de um travamento, mas que precisa haver uma decisão, uma resposta que venha de você. Novamente, volta aqui para mim na palavra do Jacó, que eu não peguei para mim essa. Novamente em Gênesis 35, versículo 1, diz assim, ó, Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele. Deus deu uma ordem para Jacó, para ele tomar uma atitude. Às vezes você está perguntando a Deus, fazendo perguntas, Senhor, por que isso não está fluindo? Por que isso não está dando certo? Por que isso não está saindo do lugar? Por que está travado? E Deus responde a você. Deus respondeu aqui, suba a Betel, vai lá fazer o que você estava fazendo antes. Às vezes as coisas não estão fluindo na nossa vida, porque a gente deixou de fazer o que a gente estava fazendo antes. O tempo que você tinha, que você tirava para orar, agora você já não tira mais. Porque agora você está tão ocupado com as próprias bênçãos que o Senhor te deu, que você não tem mais tempo para orar. Tempo para ir na igreja, então. O que eu mais escuto é isso. São as pessoas pós-pandemia. As pessoas pós-pandemia não voltaram para a igreja, elas não congregam mais, porque em casa é mais confortável. Eu acho em casa mais confortável, só que em casa eu não presto atenção como eu deveria prestar. Eu tenho tantas outras coisas e tantas outras coisas para eu acudir, fazer e cuidar, que eu não foco 100% naquilo que eu tenho que focar. A geração pós-pandemia, vou colocar geração, ela meio que definiu já a forma como ela vai buscar Deus. Eu vou buscar em casa, eu vou buscar ouvir um culto no celular, se eu perder, eu escuto o culto novamente, e a internet veio para ser bênção, para chegar até pessoas de várias distâncias que não podem alcançar. Você sabe que depois do encontro de casal, eu recebi tantas mensagens de pessoas falando assim, ó, nossa, valoriza o ministério, como eu queria estar aí, como eu queria participar, como eu queria levar meu marido, participar do encontro de casal. A gente participou de longe, mas como eu queria estar aí. E as pessoas que podem estar, elas não tomam uma decisão. Então, se você tem feito perguntas ao Senhor e dito, Senhor, por que está travando? Por que antes fluía e agora não flui? Por que antes as coisas andavam, agora não andam mais? Por que antes as coisas estavam acontecendo, agora parece que tudo deu uma enrolada? E tem momentos na nossa vida que precisa, sim, dar essa travada e essa enrolada para a gente acordar e chegar no vale da decisão. Porque quando a gente está numa vida muito confortável e muito calma e com muitas coisas para resolver, o ser humano tem a tendência a dar aquela relaxada. Ah, vou dar uma descansada agora. Ah, aqui não é o nosso descanso. Agora eu vou descansar. Ah, não, porque agora, ó, 52 dias é forte o negócio. Aí depois de 52 dias, vou precisar descansar. E aí depois a gente fica se perguntando, por que isso aqui travou? Por que não foi? Parece que meu marido estava entendendo, agora ele parou de entender. Parece que os meus filhos estavam caminhando, agora não está mais caminhando. Sempre se faça perguntas. Sempre faça perguntas para você. Não vá refletir, não vá para o cemitério refletir da vida, não. Se for para o cemitério refletir sobre a sua vida, um pastor vai lá fazer uma libertação em você. Sai daí, isso aí não é o seu lugar. O que é isso? Eu, hein? Agora, refletir sobre a vida, você não tem que ficar refletindo de, o que poderia ter acontecido, como poderia ter sido, e tal, não sei o quê. Reflita sobre o que você poderia ter feito diferente. Isso é refletir sobre a sua vida. Você tem que refletir o que você poderia ter feito diferente.
o que você poderia ter tomado uma decisão completamente diferente. Quantas vezes o Senhor te orientou exatamente como fez com Jacó? Deus, o que eu devo fazer? Uai, suba a Betel, estabeleça lá. Senhor, o que eu tenho que fazer para destravar a vida financeira? Faz um voto com Deus, faça alguma coisa para mover o mundo espiritual. Senhor, o que eu tenho que fazer para salvar a minha família? Primeiro, mude seu comportamento dentro da sua casa. E permaneça orando, ungindo essa pessoa que você escolheu para viver a vida com você. Senhor, o que eu tenho que fazer para o meu filho buscar Deus? Continue orando e dando bons exemplos e bons testemunhos. Não depende só de Deus. Não seria o suficiente se Jacó subisse a Betel e pronto. Aquilo não era o suficiente. Então, Deus deu uma ordem a Jacó. Suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Em seguida, Jacó toma uma decisão por ele mesmo. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Deus mandou ele subir a Betel. E ele tomou a decisão por si próprio. Você não vê Deus falando para ele: suba a Betel e tire os deuses aí da galera. Você não vê Deus falando isso. Você vê Deus mandando ele subir a Betel. Depois, cabia agora a ele tomar a decisão. Esse é o vale da decisão. E você vê que Jacó é certeiro. Ele chega, Deus fala com ele, ele vai aos seus e fala: livrem-se dos deuses estrangeiros. Você está vendo que quando a gente pergunta, ou quando a gente fala assim, ó, eu não sei por que está acontecendo isso. Sabe sim. Jacó sabia. Deus mandou ele fazer algo, em seguida ele já sabia o que é que ele tinha que arrumar para ele poder chegar na presença do Senhor. Então ele já estava vendo que as coisas estavam erradas. Ele já tinha o discernimento. Então, quando você está na sua casa e você está vendo que o negócio não está caminhando, e você decidiu ignorar aquele filme, é só um filminho, não é nada não. Agora, ontem eu até falava com uma pessoa que eu nunca... eu estou vendo as crianças fazerem festa de aniversário de uma tal de Wandinha, que é antiga, essa Wandinha da minha época, que eu sou uma jovem senhora. Então, e agora as crianças estão assim, fascinadas na Wandinha. Na minha época eu achava ela muito, muito chata e implicante. Ainda falei com a pessoa, falei assim, o que é que eles fizeram de diferente para que as crianças estivessem tão encantadas com essa menina que anda com uma mão, que é a mãozinha lá. Que as crianças estão tão encantadas com isso. Porque eu não assisti o filme, também não vou assistir. E o que aconteceu? Não sei se é filme, se é série também, não sei. O que aconteceu para as crianças, sabe, ficarem encantadas com isso? E os pais? É só um filme, só. Aí depois acontece um problema, a criança está oprimida, a criança está agitada, não dorme direito, não come, só fica doente. Da onde que veio? Pronto, achou. O que eu faço, Senhor? Suba a Betel e para de deixar seu filho assistir Wandinha. A gente já sabe o que tem que fazer. Ai, meu Deus, mas a gente tem casos na igreja, tá? De mães que, eu acho que foi inclusive no interior, de uma mãe que permitiu que a criança fosse naquela festinha de Halloween. Só uma festinha de escola, vai fantasiada e tal, né? A criança depois manifestou. Da onde que veio? Da festinha tranquila, inocente. É inocente, só estão brincando. Vai pular ali o carnaval ali em casa, não é nada e tal. Você já sabe aonde é que está o problema. Sabe quando você está ali, você sabe que você não deveria estar mexendo ou fazendo daquela forma, tratando as coisas do Senhor de uma maneira, sabe, sem responsabilidade alguma? Então você sabe o porquê que aquilo está travando. Não adianta depois chegar, Senhor, o que eu devo fazer para o meu casamento melhorar e nós sermos mais felizes? Aí chega em casa, mal-humorado, carrancudo, só dá resposta mal-criada, não está nem aí para nada,
não conversa, não tem tempo, não tem nada. Você faz isso? Não. Você faz isso? Não. Você quer o quê, então? Que um anjo desça do céu e toque magicamente na pessoa e ela fique hipnotizada? Não dá. Deus vai te orientar o que você tem que fazer e você, no vale da decisão, sabe muito bem o que precisa ser tirado. Aqui, ele mandando tirar, livrem-se dos deuses estrangeiros, purifiquem-se e troquem de roupa. Troca de roupa é o quê? Tira essa roupa velha. Coloquem roupas novas para chegar diante do Senhor. Porque desse jeito o Senhor não vai aceitar. O Senhor não pode aceitar orações onde há conivência. Eu oro, mas eu permito que isso aqui entre na minha casa. Eu oro, mas eu deixo isso aqui acontecer. Eu faço o propósito, mas o que é? Faltar não sei o quê, e deixar isso, e deixar aquilo. Eu não atendi nenhuma, nem duas, nem três, eu já atendi acho que umas 10 mulheres que sabiam que o marido utilizava pornografia. E sabe o que ela dizia para mim? Todas com a mesma linha. Eu não queria causar confusão. Eu não queria um problema. Mas você já tinha um problema gigante ali com você. Como você me disse que você não queria um problema? Você está vendo e fingindo que não está vendo? Aquilo está minando as forças da sua casa. Deus não está podendo responder às suas orações. Você está vendo tudo isso assim, ir para o buraco mesmo, para ser enterrado. E você está fingindo que não está vendo? Está fingindo que não tem deuses estrangeiros dentro de casa? Que os filhos não estão usando brinco? Porque aqui eles não usavam, era de outra cultura. E ali, está vendo? Olha o pensamento coletivo, olha pensando a mesma coisa que todo mundo. Às vezes você está ali, educando, falando, direcionando. A gente tem as nossas meninas, é toda hora, é o tempo todo. Muitas vezes eu tenho que perguntar, inclusive, escuta, você vê a mamãe usando esse tipo de roupa? Não, então, de onde que você tira que pode usar? É o tempo todo. Se você não for mais forte para contagiar os seus, ele vai ser contaminado pelo ambiente que ele está. O ambiente que ele estiver, ele será contaminado. Aqui, já até estava usando brinco. É só um brinquinho, estou achando bonito, e tal, não sei o quê. Você vê, a pessoa, ela quer ser, ela quer fazer, ela quer buscar Deus, mas ela quer ser um pedacinho lá do mundo. Mas é tão bonito isso aqui, mas é tão divertido isso aqui. Olha só que descolado isso aqui. Estou só vendo. Cada dia chega mais notícia. Agora, a nova moda é aqueles cigarros eletrônicos, né? Não, porque um dragão, né? Não faz mal. Não faz mal, não. Não, né? Não. O que tem de gente com problema no pulmão? E ainda falei para o Mu, falei assim, Mu, na época, lá, que lançou o cigarro, lá, também o povo dizia que não fazia mal. Depois foi descobrir o que tinha lá e o quanto aquilo era prejudicial. Como várias coisas que hoje em dia, isso aqui não é nada não, isso aqui não, faz sim, você vai descobrir lá na frente o quanto isso faz mal. É só um filme, vai fazer mal. Não vai, aquilo lá não vai ser benéfico, não é bom. Tem até coisas que você olha, você fala, é divertido, né, e tal. Não é para você, nem para os seus. Mas eu assisti todos os filmes e tal, não sei o quê, e está aí lutando até hoje, para se libertar de algumas coisas que às vezes nem saem da nossa mente. Quantas coisas que você viu, quando você era criança, que você não devia ter mexido e mexeu? Que se eu estou falando, você está lembrando aí na sua cabeça agora. Da fita que você não devia ter pego, do filme que você não devia ter assistido, do e-mail que você não devia ter aberto. Veja só o acidente que aconteceu não sei aonde. Nossa, vamos ver. Nunca mais você esqueceu aquela cena. E toda vez que fala, você lembra dela. Por quê? Porque mexeu onde não devia. E tem coisas que não vão sair nunca mais de nós. Então, quando Jacó foi lá e falou para eles, entreguem-se, livrem-se disso, isso aí está errado. Já mostra que ele tinha uma percepção
do porquê estava errado. Nós temos a percepção. E toda vez que a gente fala assim, eu não sei por que isso está acontecendo, a gente sabe sim. A gente só não quer assumir, mas a gente sabe. Eu já falei muitas vezes a Deus, Senhor, por quê? Eu não sei por isso. Por quê? Porque eu era mal educada, porque eu não ouvia Deus do jeito que eu tinha que ouvir, porque eu não fazia o que eu tinha que fazer direito. Por isso. Porque Deus me dava orientação e eu fazia do jeito que eu queria. É por isso que não funciona. Deus dá orientação e tem gente fazendo como quer. Ah, Senhor, ok, vou subir a Betel, mas vou continuar com os filmes, com as coisas, com aquilo que não funciona, e vou continuar dessa forma. Qual é o verdadeiro nome? Você vê que várias vezes, durante a palavra, você vai encontrar Jacó, alguns momentos ele é chamado de Jacó, alguns momentos ele é chamado de Israel. Como Pedro. Alguns momentos, há aquela oscilação. Uma hora chama Pedro, outra hora Simão. Você vê o que isso representa? Qual é o seu verdadeiro nome? Ah, uma hora eu chamo Jacó, outra hora eu chamo Israel. Mas não é melhor chamar Israel? Aquele que venceu, aquele que lutou com Deus venceu? Aquele que fez o que tinha que fazer corajosamente? Por que há momentos, então, que é chamado de Jacó? Não sustentou a bênção que foi dada de lutar com o anjo, de fazer tudo aquilo e receber um novo nome? Em Daniel 1, versículo 5, diz assim, o próprio rei escolheu a comida que devia ser dada aos jovens, tudo do bom e do melhor, da própria despensa do rei, vinhos e carnes. Eles deveriam se alimentar dessa comida por 3 anos. Quando terminasse o treinamento, passariam a servir o rei. Então, os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Mas Aspenaz, o chefe do pessoal do palácio, deu aos 4 rapazes outros nomes. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, o de Ananias, Sadraque, o de Misael, Mesaque, e o de Azarias, Abednego. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Eles chegaram com um nome e foram treinados para servir. Eles poderiam comer da comida do rei, se alimentar das mesmas coisas que o rei comia. E aí você tem que tirar da forma literal e pensar que mais que o rei usava para se alimentar. Então eles podiam usufruir daquilo também. Certamente, aquilo que não deveria, também poderia ser servido a eles. Ali, chegaram com seus nomes. E aí depois, os nomes deles foram trocados por outras pessoas, não por Deus. Quando Deus troca o nosso nome, Ele permanece. Se Deus trocar o seu nome foi trocado. E se alguém disser para você, não fala com aquela não, que aquela lá é muito fofoqueira. Opa, Deus trocou meu nome já. Eu já não sou mais reconhecida por fofoqueira. Eu sou reconhecida agora por alguém que usa a língua para louvar ao Senhor. Não. Opa, não fala que lá engana, viu? Que lá é o espertão, é o malandrão. Não fala com ele não. Opa, Deus já trocou meu nome. Eu não uso mais a expertise que Deus me deu para o mal. Eu uso para o bem agora, para fazer o que é certo. Porque muitos que eram malandros, malandrão, tinham uma tendência mais assim, quando o seu nome é trocado pelo próprio Deus, nossa, são pessoas extremamente criativas, são cheias de ideias. Olha o nome trocado. Deus trocou o nome, que é exatamente isso. Aqui, o nome deles foi trocado por alguém qualquer, por ninguém, nada menos, nada mais. Foi trocado por homens, colocado nomes babilônicos neles ali. E o que aconteceu?
mesmo trocando de nome, eles permaneceram firmes nas decisões que tomaram. Não vou me contaminar, não vou me dobrar a nenhuma estátua de ouro, não vou parar de orar quando eu tenho que orar, não vou parar de fazer isso. Você vai começar a ler Daniel e do início ao fim, ao último capítulo, ele sempre é chamado de Daniel. Isso é Daniel. O nome dele não pôde ser mudado nem alterado com a escolha de alguém. Daniel era firme. Mudaram o nome de Daniel, mas não a identidade dele. Porque ele já tinha identidade. Se você tem a identidade do Senhor, e o seu nome é trocado pelo próprio Deus, podem colocar em você o nome que for. Você vai ser reconhecido pela sua identidade e por aquilo que você representa agora. Porque coisas que nós fazemos, ou já fizemos, todo mundo tem um passado. Todo mundo vem a Deus em busca de uma ajuda e de uma limpeza do passado. Quando você vem e o Senhor te chama de outro nome, agora você já não é mais a vergonha, a ovelha negra da família, o que só veio para dar trabalho, o pior dos irmãos, que o seu irmão é inteligente, você, meu Deus, não sei onde você saiu. E você não é mais reconhecido como o pior, o último, o esquecido, o mentiroso, o fofoqueiro, o traidor, né, o que gosta de passar a perna nas pessoas. Deus trocou seu nome, agora você é conhecido como uma pessoa diferente e com os seus dons ressaltados. Aquele lá, ele é ótimo no evangelismo. E aquele lá, ele nasceu para trabalhar com as crianças. Aquele nasceu para fazer isso. Aquele nasceu para cantar. Já trocou o nome. Já não é mais o fulaninho de não sei de onde. Aqui, trocaram o nome deles, mas não a identidade. Eles permaneceram firmes. E você não vê oscilando, principalmente aqui com Daniel. No versículo 17, que eu já pulo para o 17, diz: Deus deu aos 4 rapazes sabedoria e inteligência para aprenderem toda a cultura e a ciência da sua época. Além disso, Deus deu a Daniel uma capacidade especial para interpretar os significados dos sonhos e visões. Quando os 3 anos de treinamento terminaram, os chefes dos empregados levou todos os rapazes diante do rei Nabucodonosor, conforme as ordens que tinha recebido. O rei conversou longamente com cada um deles, mas nenhum dos rapazes o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia falando deles de novo, mas com o nome original. Por isso, eles passaram a servir ao rei em todos os assuntos que exigiam conhecimento e capacidade de julgar. O rei descobriu que os conselhos daqueles 4 rapazes eram melhores que os dos magos e astrólogos do seu reino. Daniel continuou no palácio real até o 1º ano do reinado de Ciro. Não foi mudado a essência deles. Pode chamar ele de outro nome, mas a essência permaneceu. E ali, depois que passou os 3 anos, eles permaneceram firmes, ainda convivendo numa região que nem era deles, num lugar que eles foram levados e foram treinados. Está escrito aqui que eles foram ensinados e eles aprenderam as coisas dali. Mas o nome deles não foi mudado. Por quê? Porque eles eram convictos do que eles sabiam, do Deus que eles serviam. Eles poderiam estar lá, vivendo naquela dificuldade, com a comida ruim, né, naquele desespero e tal, e pensar: nossa Deus, que isso? Olha aqui esse monte de coisa aqui. Não, que isso? Não mudaram de ideia, convictos. Por quê? Porque tomaram uma decisão logo que chegaram. Então, hoje a palavra vem e diz a você exatamente isso. Para de ficar falando que você não sabe o porquê que isso não está funcionando. Que você sabe. Você sabe, Deus já falou. Deus já te mostrou. Ele, inclusive, falou o que você tem que fazer. Só falta agora você fazer o que Deus mandou e fazer também aquilo que você tem que tomar a decisão. E tome a decisão certa. Uma decisão firmada.
Não oscilante, às vezes Jacó, às vezes Israel. Não, uma decisão de Daniel, que vai ser chamado de Daniel do início ao fim. Ainda que outras pessoas coloquem outros nomes, ele vai ser chamado de Daniel, do início ao fim. Ele foi chamado. Assim tem que ser na sua vida. Principalmente depois que você estabelece, você se firma no Senhor. Eu, mulher, então, como lido com mulher, às vezes você está ali, você faz algo, ou você está brigando, eu estou aqui eu. E aí, às vezes, a pessoa fala de alguma atitude, porque fez isso, ou não gostou disso, ou não gosta daquilo, e tal, não sei o quê. E eu brinquei, né, que esse ano foi o ano do hate aqui, para mim. Esse ano foi o ano do hate. Porque eu não recebi o ano passado, eu recebi metade do ano. Só que quando você sabe como é que Deus chama você, não importa quais são os outros nomes que estão dando. Fulana é isso. Não, eu sou a Mariana. Eu permaneço sendo a Mariana. Sendo ajudada, trabalhada, ensinada por Deus e que quer mudança. Esse é o ponto principal. Eu quero agradar a Deus. É isso que nós temos que fazer. Quando Deus nos dá orientações, nós temos que querer e agarrar aquela situação com toda a força da nossa alma. Eu quero. Mas eu já cavei um poço e está sem água, cavo outro. Mas é cansativo, hein? Mas cava de novo. Então, agora não tem água de novo. Cava mais um. E cava outro. E para de ficar falando, está vendo, Senhor, eu estou fazendo e nada está acontecendo. Tome uma decisão. Vá à casa do Senhor. Volte a fazer aquilo que você fazia e você não tem feito mais. E decida tirar os deuses estranhos, os brincos da sua família. Decida tirar essas coisas da sua vida e da sua casa, para que as coisas comecem a fluir novamente. A gente está no meio do ano já. Gente, vai passar assim, você vai ver. Nós estamos em junho, quase daqui a pouco acabando junho. E vai passar tão rápido, daqui a pouco a gente já está correndo para organizar Natal, principalmente quem é do setor da igreja, que tem que se preparar alguns meses antes. Então, enquanto a gente está num clima, o pessoal que organiza está em outro clima já, que precisa estar organizado para as outras coisas. E se você não tomar uma decisão rápida, vai passar o ano de governo e vai vir outra palavra, você vai ver que você não governou nada, que você não aprendeu nada, que você não tomou decisão nenhuma e que você permaneceu prometendo que ia fazer tal coisa, que ia mudar, que não ia mais comer aquilo, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, e chegou o final do ano, não fiz. E assim, você vai levando. É interessante que às vezes eu mesma me pego e falo, gente, é interessante como o tempo voa. Às vezes eu falo, não, que eu vou marcar o exame tal. Quando eu vejo, já chegou, não sei quantos meses, gente, mas eu ia marcar, mas agora eu vou. Aí passa mais um tempo, eu falo, gente, agora, vou ter que renovar de novo o negócio. Ali, você vai deixando, não, depois eu faço, não, depois eu decido, não, depois eu mexo com isso, é só criança, só. Não, isso aqui não afeta, não, afeta sim. Seus filhos estão sendo afetados desde o momento da concepção, desde o ventre. Você quer dizer que agora, que eles estão fora e vendo tantas coisas, eles não são afetados? São afetados, sim. Então, haja como Jacó, rapidamente. Haja como ele. Senhor, o que eu devo fazer? Vá a Betel. Mas, primeiro eu vou organizar isso aqui também. Porque eu não vou para Betel sem arrumar isso aqui, sem organizar isso, porque aí vai ser um sacrifício de tolo. É como se eu cavasse mais um poço e não tivesse água ali de novo. E eu cavasse mais um e não tivesse água ali de novo. Por quê? Porque eu só fui e, vou fazer mais esse propósito. Mas não limpei minha casa, não limpei minha vida, não tirei o que eu tinha que tirar do coração, não reparei coisas do passado, não pedi perdão para quem eu tinha que pedir, não reparei coisas que eu acho que não tem importância, mas para o outro teve importância. Não fiz o que deveria ter feito, fiquei lá refletindo sobre a vida no cemitério, vou ficar lá refletindo sobre a vida no cemitério, ali. E não refletiu sobre você mesmo, sobre suas próprias atitudes e suas próprias decisões.
Ai, só vai lá pensar no que fulano não fez, no que o outro não fez. Ai, porque o outro deveria ter feito, ai, porque deveria ter sido assim, e o que você deveria ter feito? E as decisões que você deveria ter tomado? A começar de não ir refletir sobre a vida no cemitério. Vá viver o Natal com a sua família. Não tem família, vá viver o Natal você. Ah, não quero passar sozinho. Então, você sabe que você tem que ir para o cemitério mesmo e ficar por lá. Não sai mais de lá. Porque não quer o Natal, não quer ir. E o que você quer, então? Não cansem também. Agora, faça o que precisa ser feito. Decida. Para de ficar pensando no que as pessoas deveriam fazer. E haja você também. Porque, às vezes, a gente está pensando que o outro tem que fazer. Tira os deuses, limpa tudo isso aqui. E os nossos deuses, e o que nós temos que limpar, e o que a gente precisa reciclar também, para que Deus receba as nossas orações. Deus quer responder. Deus quer nos responder. Ele tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em abençoar você. Ele tem prazer em realizar sonhos. Para Deus não é um sacrifício realizar sonhos. Ele tem prazer em fazer as coisas mudarem para a honra e glória dEle. Ele gosta, Ele ama ver você realizado e bem-sucedido. Mas o que o Senhor tem nos orientado Ele não está podendo fazer. Porque ainda tem deuses estranhos, coisas estranhas, dentro de casa, que deveriam ter sido jogadas fora, mas estão ali, como se nada tivesse acontecido. Aquilo que você acha que não é nada demais, é muito. Tá tendo peso e importância. Aquilo que você acha que não está afetando, que não afeta seus filhos e nada, afeta. E afeta muito. Cuidado com o que você consome dentro da sua casa, de entretenimento, de alimento, e a forma como você lida dentro de casa. É como a gente sempre diz aqui, você tem que ser cristão 24 horas. Você não pode ser cristão apenas das 7h30 às 9h30. Das 7h30 às 9h30 eu sou crente, eu estou na igreja, eu oro, eu busco, eu faço meu propósito, eu faço meu xizinho aqui na minha pasta, e aí eu sou crente. E no trânsito, você é crente? E na sua casa, você é crente? E com seus filhos, você está sendo crente? E com o próprio Deus, você está sendo crente? De não orar só na igreja, mas orar dentro da sua casa, de buscar a Deus a todo momento? Faça isso. Tome uma decisão. Hoje é o dia da decisão. Então decida logo. O que é que você precisa tirar, limpar, para que o Senhor possa abençoar toda a sua família e todos os que estão ao seu redor. E te chamar pelo nome que foi lhe dado. Não ficar oscilando no seu nome. Uma hora é o Israel, outra hora é o Jacó. O Israel aí de novo. Forte, olha, destemido. Ih, voltou a ser o Jacó. Enganador, o espertão, o malandrão aí. Não, agora ele se posicionou de novo. Vamos lá, Israel. É assim que a gente quer viver? É um nome só. É uma característica só. É uma identidade só. E a identidade que você tem que adotar para a sua vida é a identidade de Cristo. Sempre. A partir do momento que você aceitou Jesus, a sua identidade agora é a de Cristo. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração, por favor. Eu peço que você feche os seus olhos por um momento. E sobre tudo isso que nós falamos hoje, essa palavra que abre muito a nossa mente, que nos abre os olhos, que nos faz refletir em relação aos nossos frutos, porque se nós estamos produzindo determinado fruto, isso reflete o tipo de árvore que nós somos. Se essa árvore está saudável, se está doente. E nós vemos aqui esse exemplo de Jacó, que ele tinha consciência das coisas. Mas seja por qualquer razão, ele ignorou. O que é que precisa ser consertado na sua casa? A começar na sua casa espiritual. Esse é o culto da família.
Mas não dá para a gente lutar pelas coisas que estão fora sem lutar e arrumar as coisas que estão dentro. Então o que é que precisa ser consertado na sua vida? Como nós falamos aqui vários exemplos, a disciplina, a falta de foco, a carnalidade, quais as amizades que você tem andado, quais as influências que você tem sofrido, porque é o que nós falamos. Por um tempo, o Senhor chama Jacó de Jacó. Em outro momento, chama de Israel. Em alguns momentos, o Senhor chama o Pedro de Simão. Em outros, chama o Pedro de Pedro. Então, a gente vai continuar sendo o instável, o volúvel, o enganador, o mentiroso, o preguiçoso, o carnal. Qual o nome que nós vamos adotar de verdade? Ou vamos estabelecer o vencedor? Vamos estabelecer a rocha, o estável, o equilibrado, o determinado, o campeão com Deus, o resiliente? Por qual nome você decide ser chamado? Por qual nome você decide ser reconhecido pela sua família? Você vai ser sempre o tolo, o difícil, o sistemático, o orgulhoso, o religioso, que aqui na igreja é um santo homem, lá em casa é um demônio. No trabalho é uma pessoa super agradável, mas dentro de casa é uma pessoa insuportável. O emocional, o instável, o que a vizinhança toda sabe quando você chega, que vira aquela gritaria, o final de semana, aquela coisa desagradável. Ou vamos tomar decisões? Seremos os felizes, os bem-sucedidos, os humildes, o generoso, o seguro, o equilibrado? Decida agora. Decida agora. Nenhuma disciplina é motivo de alegria no começo, mas de tristeza. Chega de apresentar dificuldades. O que eu estou hoje ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Vamos parar de apresentar motivos. Vamos parar de apresentar desculpas. Isso simplesmente nos mantém no mesmo lugar. A reclamação é a receita para você não sair do lugar. Enquanto eu ficar reclamando, a minha vida não vai sair do lugar. Fale agora com o Senhor. Tome essa decisão. Eu não aceito mais, Senhor. Não aceito mais carregar esse nome. Não aceito mais carregar esse rótulo. Não aceito mais carregar esse título. Não aceito mais que na minha casa eu seja visto assim. Que os meus filhos enxerguem assim. Que a minha esposa, meu marido, a vizinhança, os amigos, os familiares me enxerguem dessa maneira. Tome essa decisão agora. Fale com o Senhor. Tome essa decisão. O que é que você precisa imaginar a partir de hoje? Olha e veja, Jacó, que o rebanho é assim, assim, assim. Você precisa se enxergar como? Que tipo de pessoa? O que até então seus olhos estavam fechados, mas agora você enxergou. Tome essa decisão em nome de Jesus. Olha e veja, olha lá. Olha lá você, o respeitado. Olha lá você, o disciplinado. Olha lá você, o honrado. Olha lá você, o bem-sucedido. Olha lá a sua família abençoada. Olha lá o seu casamento estruturado. Olha lá as pessoas sorrindo, felizes, respeitando, pedindo opinião para você, pedindo ajuda para você. Olha lá, olha e veja. Olha e veja. Olha e veja que o rebanho é assim. Olha e veja que a sua família está assim. Olha e veja que o seu casamento está assim. Olha e veja os seus filhos assim. Mas o que você vai fazer para chegar lá? Tem que mudar o caráter, tem que dar condições a Deus, tem que mudar o nome,
tem que adotar o nome que o Senhor nos prometeu, nos deu. Se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, não cabe mais o miserável, o egoísta, o arrogante, não cabe mais nada disso. Olhe e veja. Enxergue aquilo que você quer. Tome a decisão, busque. Lembra de onde você estava no tempo da aflição, quando você levantou o seu altar, como você estava. Lembra desse tempo, qual era o seu coração, o seu espírito, a sua dedicação ao Senhor. Da nossa força natural nós não vamos conseguir. Peça ajuda ao Senhor. Se alguém tem falta de sabedoria, peça ajuda ao Senhor. Peça a Deus que Ele dá livremente. Está faltando o quê? Está faltando estabilidade, coragem, está faltando determinação, ousadia, está faltando o quê? Peça a Deus que Ele dá livremente. Se alguém tem falta disso, peça ao Senhor. O que é que você precisa do Senhor? O que você precisa pedir agora? Peça. Abra sua boca em nome de Jesus. Tome essa decisão na sua vida. Peço que você dê as mãos agora para o seu familiar, sua esposa, seu marido, seu filho, que estiver com você. E olhe e veja, declare isso. Declare como que você declara e vê a sua casa, a sua família. Declare agora. Abra a sua boca. Fale com o Senhor. Concorde com a sua família. Declare uma vida abençoada. Declare um casamento estruturado. Uma casa de paz, de silêncio, de harmonia. Declare. O que é que você precisa? Olhe e veja. Olhe e veja. Aquilo que não é hoje, vai a partir de agora vai ser. Olhe e veja, Jacó. O rebanho não é assim, mas a partir de agora será. Imagine aquilo. Visualize, Jacó. Visualize. Como é que está o seu almoço? O seu final de semana, a sua noite. Declare isso. Declara minha casa de paz. Declara minha casa de harmonia. Declara minha vida cada vez mais em progresso, em avanços e em vitórias. Eu não vou mais ser essa pessoa crítica, essa pessoa difícil, essa pessoa que oprime. Não, eu vou levar paz, eu vou levar bênção. Eu vou ressignificar isso. Ah, mas o outro é o outro. Você é você. Você vai fazer a sua parte. E se o outro quiser, se Deus tocar, se ele entender, se as vendas caírem, ele faz a dele, não importa mais. Não importa o que o outro faz ou deixa de fazer, importa o que você tem que fazer. O que Deus espera de mim e de você. Cada um é cada um. A partir de agora eu não vou mais ficar esperando o outro fazer, eu vou fazer, vou dar meus passos. A partir de agora eu não vou ficar mais esperando, chamando aquilo, amaldiçoando, dizendo, não muda, é do mesmo jeito, não. Eu vou fazer a coisa certa. Eu vou declarar minha família abençoada, eu vou declarar uma vida diferente. Eu vou trabalhar todos os dias, porque mais tarde eu sei que eu verei os frutos disso. Frutos de bênção, frutos de justiça, frutos de paz. Será totalmente diferente, porque a partir dessa noite eu tomei essa decisão. E por mais que venham dificuldades, eu vou tomar uma decisão de estabelecer. Mesmo que o outro não estabeleça, eu já estabeleci na minha vida, na minha mente, no meu caráter.
E agora, antes de finalizar a oração, você que está junto com o seu familiar, eu vou pedir para você ficar agora só você e Deus. E você vai chegar e vai dizer a Deus, como que você chegou aqui? Sendo chamado de quê? Qual era o seu nome? Tem que ser sincero, tá? Fala para Deus como se Ele tivesse aqui agora em carne presente. Ele está em espírito. Fala para Ele qual era o seu nome quando você chegou. O mentiroso, o enganador, o lascivo, o descomprometido. Diga a Ele com sinceridade que é a partir dessas sinceridades que as coisas mudam. Diga ao Senhor qual era o seu nome e declare já imediatamente que você chegou chamando assim, mas que você sai agora com outro nome. O que chegou mentindo, agora eu saio usando a minha boca para abençoar. O que chegou enganando, agora eu saio com temor. Agora eu saio com diferença. O que chegou com a lascívia, agora eu saio comprometido, da forma como o Senhor me ensinou. Diga a Deus qual era o seu nome e qual é o nome que você vai sair daqui hoje. Em nome de Jesus. Saia daqui com essa identidade. Saia com essa certeza a partir de hoje. Tudo que você declarou agora, o que é o seu nome, que é o nome de poder, o nome de vencedor, os nomes que Deus tem para mim e para você, esses nomes fazem parte da sua identidade, revelam a sua identidade, revelam os seus frutos. E a partir desse momento, você crê nisso. Você não volta mais a ser aquela pessoa. Porque pela sua fé, pela sua visão, pela sua decisão nessa noite, você continua numa linha. Você não vai mais fazer curvas, você não vai mais olhar para os lados, olhar para trás, não vai ficar como Pedro, que era o Simão, que era o instável, que era o volúvel. Agora você é a rocha. Agora você é a rocha. E não se importe, não acredite no diabo, que as coisas não acontecem da noite para o dia, mas na sua mente já está definido aquilo. Não deixa o diabo te fazer acreditar que não era bem assim, que você só estava motivado e que o seu jeito é o outro. Não aceite retrocesso na sua vida. Já estamos na metade do ano. Fazendo o que você está fazendo, você vai terminar o melhor ano da sua vida? Dá para melhorar? Dá para terminar melhor ainda? Ou fazendo do jeito que está, vai terminar do mesmo jeito ou pior? Válida a decisão. Válida a decisão. Como é que você sai daqui agora? Saia com essa decisão tomada, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós declaramos, meu Pai, nós concordamos com cada palavra. As palavras têm poder. A palavra, quando ela é lançada, ela cumpre o seu propósito. E nós declaramos, meu Pai, um povo forte. Declaramos homens e mulheres abençoados, casamentos abençoados, famílias abençoadas, saúde, financeiro, tudo, meu Pai. Mas que a identidade dela, o relacionamento dela, seja o alvo dela, Senhor. Porque nada vai se estabelecer se essa árvore não estiver bem, se essas raízes não estiverem perto da água.
nada vai fluir. Então eu te peço, Senhor, que cada um aqui saia realmente com essa mentalidade definida. Essa mentalidade definida. Não vou cavar cisternas rachadas, não vou me afastar da fonte de água. Eu vou ficar perto do Senhor. Eu vou focar na coisa certa, vou pensar o que é certo. Eu vou dormir e acordar pensando em como melhorar, em como te agradar, e não com o que passou, o que me falaram, o que me fizeram. Não, isso é a velha pessoa, o velho pensamento derrotado. Eu penso no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é de excelência. Nisso eu penso. Se isso tem algum proveito, nisso eu penso. Eu vou pensar em como ser um marido, uma esposa melhor, num pai melhor, num profissional melhor, um cristão, vou me disciplinar, vou parar com a procrastinação, vou parar de perder tempo, vou olhar para o meu objetivo, vou terminar o ano realmente dessa maneira na minha saúde, dessa maneira no meu trabalho, naquela situação profissional diferente. Eu vou focar na coisa certa, em nome de Jesus. É o que eu declaro, meu Pai, pessoas realmente decididas a ter uma grande vida, a não fazer como milhares e milhares de pessoas, meu Pai, que não tem expressão nenhuma. O seu povo, o povo de Deus, esse tem expressão, esse é a luz, e onde ele chega ele tem diferença, ele faz a diferença. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra poderosa, por essa palavra definidora, por essa palavra que vem, nos chacoalha, Senhor, nos faz realmente crer na coisa certa. Muito obrigado. Nós te amamos e desde já te agradecemos pelas bênçãos, pelos testemunhos, pelas vitórias, pelo melhor tempo das nossas vidas até então, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.